Nós vamos então, retomando o nosso estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos estudando o capítulo número 7, Processo Redentor. Nós vamos fazer em duas partes. Esse é o nosso segundo encontro desse capítulo, né? Então a gente vai finalizá-lo e já depois começar o próximo aqui, o capítulo número 8. Então, o capítulo 7, Processo Redentor, como o próprio nome diz, né, trata-se da redenção de espíritos aqui envolvidos, né, numa trama secular, trazendo muito sofrimento. Calderaro, então, explica para André Luiz, após o trabalho feito com Dona Cândida, né, que nós vimos no capítulo anterior, Cipriana também participando aqui desse trabalho. E aí, então, André Luiz recebe todas as orientações a respeito das interferências negativas sobre a mente, né, dos encarnados e dos desencarnados também, todos os transtornos, todos os problemas, fala da assistência prestada pelos amigos do plano espiritual, especialmente, né, para aqueles que se sintonizam com as esferas superiores. E André Luiz chama até atenção na questão da prece. Vamos dizer assim, pode ser uma expressão não adequada, mas a gente pode colocar assim, existe a prece religiosa e existe aquela prece espiritual, né? A prece religiosa é aquela decorada, é aquela muito dogmática e que não representa necessariamente uma conexão com o mundo espiritual. E já aquela prece espiritual, independente de crenças, nós temos uma verdadeira sintonia. E nesse caso, temos ali então uma conexão mais eficaz, né? Como é colocado para nós aqui, né? Calderaro explica para André Luiz. Não aludimos aqui a orações ou aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor, né? Depois aqui avançando então, após essas instruções que André Luiz recebe, aí então Calderaro apresenta para André Luiz o caso que eles vão trabalhar, que eles vão estudar, que eles vão prestar o auxílio, um caso bastante dramático, né? Calderaro assim apresenta para André Luiz. Temos aqui indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando, prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Aí depois aqui ele traz então a descrição, né? Entrou então, né? Em rápidos minutos, achamo-nos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. E aí então Calderaro traz essa descrição para André Luiz. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou-se pouco a pouco até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. E aí depois então fala desse processo
intenso de obsessão. Inclusive ontem mesmo nós estudamos sobre obsessão lá na Sala Espiritismo Net Brasil, no estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. E aqui nós temos então um caso de obsessão que começou no mundo espiritual, onde os desencarnados perseguiam esse rapaz também como desencarnado, e depois então quando ele desencarnou, quando ele reencarnou, os espíritos continuaram perseguindo, né? Enquanto muitos foram passando nesses quase 2 séculos por muitas transformações e foram seguindo seus caminhos, se regenerando, né? Esses 2 se mantiveram perseverantes até o final. Só para a gente poder ter uma ideia do quadro que nós encontramos aqui nessa cena, seria mais ou menos, né, o que me veio em mente, são aquelas revoltas que nós encontramos, né, em várias partes do mundo, na história, né, como foi, por exemplo, a Revolução Francesa. Aqui no Brasil nós tivemos as várias revoltas, né, Farroupilha, tivemos ali da Cabanada, entre outras, né, durante o Brasil Imperial, nós tivemos várias revoltas em várias partes do Brasil. E aí, então, nesses momentos de revolta, enquanto o caos se estabelecia, um indivíduo se aproveitou desse caos todo, onde a justiça simplesmente ficou nula, e cometeu esses assassinatos para executar aqueles que eram seus opositores, né, da posição que ele ocupava. Então, como foi colocado, valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais. Então, foi nessa circunstância que tudo aconteceu. Depois aqui, então, ele vai falando sobre, né, o quadro, né, do garoto, doente de ossos enfesados e carnes quase transparentes. Então, aos 8 anos de idade, ele era praticamente ali numa condição quase que vegetativa, né? Porque ele não se comunicava, mas ele mostrava ali a dor, toda a agitação, né? Um quadro que costuma, lamentavelmente, ser muito frequente para esses jovens, né, que trazem grandes deformidades, não apenas físicas, mas também psíquicas, né? Aí depois aqui fala sobre a interferência, fala dos espíritos, né, que interferiram diretamente no seu pensamento, em suas ideias, não apenas provocando nele, né, um sofrimento maior, mas fisicamente, também psiquicamente, como fazendo com que ele se lembrasse daquilo que ele praticou. Um detalhe que foi comentado também aqui, sem todos os envolvidos, né, como foi colocado para nós aqui, Andréia, a relação do filho com a mãe era uma relação muito antiga e acabou depois se somando também a esse processo obsessivo. Então fala aqui que não foi uma regressão desse espírito, né, o que é chamado a atenção aqui por Calderaro, mas ele, na condição dele, nesse processo de evolução, houve a necessidade dele vivenciar essa circunstância tão difícil, tão dolorosa. Mas o espírito em si não houve, né, para o espírito em si, não houve qualquer tipo de regresso, né, porque a gente lembra sempre que ninguém regride no processo evolutivo. Ele pode estacionar temporariamente, mas ele sempre continua se desenvolvendo. E, na verdade, até mesmo o estacionamento acaba sendo um processo de evolução, porque muitas vezes o espírito precisa vivenciar uma determinada pausa, uma certa pausa, para reorganizar as ideias, para se recompor, e isso faz parte do processo evolutivo. Lembrando, né, como diz o ditado popular, até quando a gente tropeça, a gente cai para frente, né? Então sempre há uma evolução, até mesmo quando o espírito parece estagnado. Bom dia, dona Miriam, bom dia, Dudu. Então, nesse caso, ele se encontrava numa condição vegetativa, mas para ele era um processo de evolução. Então nós fazemos uma avaliação equivocada, achando que somente o movimento e somente a produção significa evolução. Então, aquele momento de tranquilidade, de estacionamento, é, na verdade, uma recomposição que faz parte desse processo. Continuando aqui para nós, fala sobre a atitude dos espíritos, que também bastante equivocados. Vai avançando aqui um pouco mais. Aqui fala, né, de uma interferência que os espíritos fizeram na mente desse jovem, fazendo com que, apesar de todo o trabalho, todo o processo de
reabilitação e de reeducação que essa criança vivenciava. Então, lembrando sempre, né, que nesses casos, nós temos hoje, que aqui o quadro, nós falamos da década de 1940. Então era muito diferente do que nós temos hoje, né? Mas hoje nós temos, por exemplo, instituições, nós temos tratamentos fisioterápicos, pedagógicos, psicológicos, clínicos, né? Enfim, temos vários tipos de tratamentos para ajudar nessas crianças, para que elas possam evoluir tanto quanto possível na vivência aqui, né, no nosso mundo material, em termos de educação, de interação, de compreensão, de desenvolvimento físico, psíquico, né? Mas esses espíritos aqui, eles procuravam então interferir no psiquismo desse jovem para fazer com que ele regredisse tanto quanto possível, para evitar qualquer tipo de evolução no seu quadro, para fazer com que ele sofresse mesmo, inclusive interferindo no seu sistema endócrino, né? No seu metabolismo, na produção dos seus hormônios e tudo mais, tudo isso também trazendo grande prejuízo. E interferindo também na própria zona motora, né, fazendo com que ele sofresse muito, né, como foi colocado aqui por Calderaro. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Né? Aí depois daqui continua, a gente vai agora aqui para o nosso estudo de hoje propriamente dito, quando então eles vão fazer esse trabalho. Aqui também é feito um comentário de Calderaro a respeito dos tratamentos que eram realizados na época, né? Para nós hoje, né, tratamentos absurdos e medievais, mas como eu falei para vocês no nosso estudo anterior, todo o trabalho científico, todo o trabalho educativo, até mesmo, né, naquilo que nós vemos na nossa sociedade, aquilo que nós temos hoje, é sempre uma evolução daquilo que existiu no passado. Então a perfeição, na verdade, ela é um processo, ela não é simplesmente uma decisão, uma imposição, não, vamos ser perfeitos a partir de agora. Então é aquele processo lento, moroso, que vai passando por transformações graduais até atingir essa condição que nós temos hoje, né? Então as ciências que nós temos hoje, no caso da medicina, por exemplo, da psiquiatria em especial, que é aqui a especialidade tratada nesse capítulo, ela tinha ali os seus métodos que para nós eram bárbaros, né, em termos de cirurgias, de condutas, de tratamentos em geral, mas na verdade aquilo era o que os homens entendiam que era o melhor procedimento. Agora, né, nós temos outros que foram então evolução daquilo que teve no passado. Fala aqui também sobre as perturbações. E aí então foi colocado para concluir esse assunto então. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz. Isso porque André Luiz perguntou se não seria o caso do mongolismo, né? Ele até utiliza essa expressão, ele diz assim, deixa eu ver aqui, só um instantinho, deixa eu só achar o termo aqui. André Luiz comenta aqui sobre essa questão do mongolismo, né? Mas aí lembrando sempre, né, que aqui, não estamos, porém, cientificamente falando, diante de um caso típico de mongolismo, né? A gente lembra que o mongolismo também era uma expressão da época, assim como nós tínhamos o mongolismo, a idiotia, né, e outras expressões que hoje nós consideramos pejorativas. Então o mongolismo, na verdade, síndrome de Down, hoje já não se usa mais essa expressão, felizmente, né? Então trata-se especificamente agora da doença, da forma como ela realmente é, tirando dela todo o preconceito, né? E aí então é colocado sobre o desequilíbrio espiritual absoluto. E aí então por isso Calderaro coloca, nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência ao jovem amigo, né? Então isso, o que Calderaro quer dizer é que hoje a ciência procura sempre trazer nomes
trazer ali rótulos para facilitar o diagnóstico, para facilitar o tratamento, mas acabam não se aprofundando, procurando sempre uma causa orgânica, mas não se aprofundando, por exemplo, nas causas espirituais, que é exatamente o que ele coloca para nós aqui, né? Então, por isso eles dizem, né, detendo-se nas questões de periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Então vamos agora para o nosso estudo de hoje. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta de nossa presença espiritual. Estacou tristonha de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Essas contorções aqui foi exatamente o resultado da interferência dos espíritos no psiquismo dessa criança. Então eles ativaram os centros ali que traziam grandes perturbações, inclusive foi comentado por Calderaro, observado por André Luiz, que eram substâncias que eram transferidas para a mente desse jovem que se assemelhavam ao pinche, né, aquela substância negra, gosmenta, né? Então isso fazia com que, conforme a transferência desses fluidos aconteciam, o jovem se tornava mais agitado, mais se contorcia, mais demonstrava ali algum tipo de sofrimento, e é o tipo de situação que acontecia de uma hora para outra, fazendo com que a mãe, por exemplo, ficasse ali surpresa com aquele comportamento, já que nada, pelo menos físico ou exterior, provocasse essa reação. Então por isso colocou, né? Afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Nesse trecho também, deixa eu só complementar esse próximo parágrafo, que eu vou fazer aqui uma emenda de ideias. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-lhe um cisne na região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Então aqui a ação da mãe. Isso me fez lembrar, quando nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, quando Camilo já se encontrava em trabalhos com as equipes missionárias, né, que faziam excursões aqui para o mundo físico, para assistência de espíritos, né, que estavam ali tendendo ao suicídio, ou eram suicidas reencarnados e tudo mais. E aí então nós lembramos que os orientadores dos trabalhos daquela equipe procuravam casais que tivessem comprometimento com o passado. Aqui no Brasil, né, eles saíam de Portugal, que era onde ficava a colônia, o Hospital Maria de Nazaré, e eles vinham então aqui para o Brasil. E eles procuravam casais que tivessem comprometimento com o passado, que aceitassem a missão de receber como filhos espíritos espíritos que tinham sido suicidas, para que através de provas difíceis acolhessem inicialmente esse espírito que vivenciaria uma situação dolorosa, como é o caso desse jovem, por exemplo, né, que, lembrando que o suicídio poderia ser, no caso ali, trazer grandes sequelas físicas, sequelas psíquicas também, e aí então seria uma prova muito difícil na reencarnação desse espírito. Mas eles precisariam então de um lar para que eles fossem acolhidos. Então esses casais, como tinham comprometimento com o passado, precisariam viver ali as suas provas, as suas expiações, mas que tudo poderia ser acelerado com missões. E essa, nesse caso, seria uma missão de maternidade e paternidade bastante louvável. Então eles procuravam esses casais que não tinham nenhum tipo de compromisso com esses espíritos que estavam reencarnando, mas que, aceitando essa missão, poderiam então acelerar ali a regeneração daquele passado delituoso que eles tinham. Olá, Osmar. Então, mas muitos casais não aceitavam. Então eles preferiam seguir o curso normal, passando pelo sofrimento natural dos seus passados, né, sem ter esse compromisso. Já outros casais aceitavam. Nesse caso aqui nós temos uma mãe comprometida com esse espírito. Não é o caso que a gente viu, mas me fez lembrar essa passagem, né, que muitos casais aceitam esses espíritos como parte de uma missão. É aquela missão assim, de amor, de abnegação, de doação, para ajudar um espírito completamente desconhecido, mas que será absolutamente favorecido por esse acolhimento.
Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor dos altos céus, permitindo o milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta, numa faces horríveis, numa faces horrível de monstruosidade e sofrimento. Por que, interrogava Súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão percorrer gabinetes médicos e ouvir especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada, e chorava implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Né? Olá, mami, bom dia. Então, lembrando aqui também que nesse capítulo que nós vimos anteriormente, havia uma programação de reencarnação para esses dois espíritos que eram então obsessores. Eles reencarnariam na mesma família, através dessa mãe, se tornando irmão desse espírito. E através dessa relação, já que eles viriam numa condição saudável, então eles abraçariam essa criança, beijariam essa criança, ajudariam no tratamento dela, e isso seria parte também desse processo de regeneração. Então tudo começava a ficar ali conectado entre eles, tudo já sendo planejado para que todos eles então se reabilitassem perante a lei divina. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, cercou-se de mim perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Aqui nesse caso ela perguntando, né? Bom dia, Ajuda. Por que as crianças nascem assim? Por que o filho dela não podia ter tratamento? Então todos esses porquês começaram a surgir. E aí então foi exatamente o que Calderaro colocou, né? Se ele não desejava responder tudo isso através, né, em nome da inspiração superior. Oh não, declinei de tal convite alegando que isso me era de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana redondo corações com o verbo inflamado de amor. Então André Luiz se sentiu constrangido, lembrando de irmã Cipriana, depois daquela aula de amor e de inspiração que ela deu. Né? A André colocou, né, seria uma reencarnação compulsória? Não acho que eles aceitaram a reencarnação com eles sem uma orientação. Nós veremos aqui em seguida, Andréia, mas a princípio, o que nós estamos vendo aqui agora poderia ser uma reencarnação compulsória? Poderia. Mas se nós voltarmos 2 capítulos aqui que nós estudamos, nós lembramos que havia, naquele caso, né, vocês se lembram, aquele encarnado que havia assassinado o patrão, e aí então o patrão se tornou um grande obsessor. Irmã Cipriana veio e conversou com os dois e transformou-os completamente, chamando atenção para os compromissos de cada um, chamando atenção para a necessidade evolutiva que eles precisavam, e eles então aceitaram essa proposta. E aí então aquele que era o assassino reencarnaria depois como filho, se eu não me engano, desse que estava encarnado. Então nesse caso é um trabalho que começa a ser feito agora. Então toda a reencarnação, por mais difícil que ela possa parecer, e nós encontramos isso, né? Não, pois é, o que a gente vai ver aqui, qual é o trabalho que vai ser feito, né? Mas nós vivemos numa época, já com grau de consciência, grau de intelecto desenvolvido, em que as reencarnações compulsórias acabam sendo uma minoria. Então, de um modo geral, dependendo da forma como os espíritos são sensibilizados, não que eles passem a gostar, não que esse seja um processo fácil de aceitar, mas eles aceitam, exatamente porque foi feito esse trabalho de modificação de ideias. Então nós encontramos isso em muitas famílias, casais que se juntam, que nós vemos hoje casamentos problemáticos,
filhos que reencarnam em famílias numa relação problemática. Não que esses espíritos se gostem, mas esses espíritos se aceitam diante daquilo que foi apresentado para eles. Então nós temos muito o que aprender, e é por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês, que no mundo espiritual, no plano espiritual, nós temos ali uma legião de psicólogos que fazem esse trabalho. Muitas vezes é um trabalho para chamar a atenção desses espíritos para esse quadro atual que eles estão vivendo. Outras vezes nós temos ali trazendo lembranças do passado, fazendo aquela regressão de memórias para que eles olhem para o passado, para verem que se hoje eles se veem como vítimas e que estão no direito de buscarem justiça com as próprias mãos, no passado eles também foram algozes. Então é um trabalho muito profundo e cada caso apresentaria as suas características. Aqui nesse caso a programação é essa, desses dois espíritos reencarnarem como irmãos desse que hoje é o alvo da sua obsessão. Agora, como isso vai ser feito, vamos acompanhando para ver como é que eles vão fazer. O que André Luiz traz para nós aqui é uma conversa fácil, né? Lembrando que a irmã Cipriana, por exemplo, enquanto ela conversava com esses espíritos sobre aquilo que eles estavam vivendo, sobre as dificuldades que eles enfrentavam, havia uma vibração que os envolvia, e essa vibração é como se fosse assim, aquela medicação que vai fazendo com que aquele endurecimento psíquico e moral que eles sentiam fosse gradualmente ali transformado. Então eles se tornavam naquele caso, mais acessíveis, né, mais permeáveis a essas orientações. Então é um trabalho feito ali de várias formas, né, procurando sempre fazer com que eles tenham essa conscientização da realidade que eles estão vivendo. Vamos ver então o que vai ser feito nesse caso. André Luiz então lembrou aqui a irmã Cipriana, renovando corações com o verbo inflamado de amor. E até mesmo, né, o Calderaro, quando conversou com André Luiz naquele caso, ele diz assim: eu posso explicar o que está acontecendo, mas eu mesmo, é colocado assim por Calderaro, não me vejo em condições de transmitir tamanho amor, porque somente o amor era capaz de transformar nesse caso, né? Então, por isso então a irmã Cipriana apareceu. Agora que André Luiz ele faz a mesma resposta, né? Tem que ter um verbo inflamado de amor. E aí então somente espíritos que realmente vivenciam esse amor, essa conexão com Deus, são capazes de transmitir esse sentimento. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito, né? Então o que chama atenção aqui é que André Luiz não falaria com esses obsessores ou com esse obsediado, mas falaria com a mãe, para que ela mantivesse ali a confiança, mantivesse ali a esperança, né, de que haveria um futuro melhor para todos eles. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo, Calderaro. Minha condição era do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos como se lhe fora desvelado o pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assimilava-lhes as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgia suave foco de claridade radiante, e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde, então, se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequenino agora calmo, através do espesso véu de pranto, e ouvi-lhe os pensamentos sublimes. Sim,
Deus não a abandonaria, meditava. Daria forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado redento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo, sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência? Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar, amaria seu filho pela eternidade, morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamo-nos. E, indicando a mãe e o filhinho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Bom, esse trecho final aqui ele também nos leva a reflexões importantes. Essa morte suave seria ali um caso de eutanásia proposto, né? Porque são situações em que nós temos desde um abortamento diante, né, de um quadro como esse, né, feito ali, são feitos os exames pré-natais, né, para poder saber exatamente do desenvolvimento e da saúde da criança. E nós encontramos, né, tivemos um debate recente a respeito da anencefalia, a respeito de má formação fetal. Então, em muitos casos ali, o aborto acaba sendo indicado por profissionais e acaba sendo também aceito pelos pais. Que já que essa criança vai nascer com esse problema, então é preferível interromper a gravidez e depois tentar uma nova, como se não houvesse nenhum tipo de comprometimento espiritual nesse caso. E depois nós tivemos recentemente um artigo muito interessante, publicado pelo Dr. Drauzio Varela, a respeito da eutanásia com idosos, que começam a chegar numa idade mais avançada, porque ele tratava exatamente dessa questão. Quanto mais se vive numa sociedade, quanto maior é a idade, quanto mais avançada é a idade das pessoas, maior também a recorrência de doenças relacionadas com a idade. Então nós temos ali desde as questões físicas, né, como também das questões psíquicas. Então ele trazia um exemplo, né, no caso, por exemplo, de um idoso que estivesse acamado, estivesse entubado, dependesse de sondas, estivesse cheio de machucados e estivesse também incomunicável com a família. Nesse caso, a eutanásia seria uma opção. Então hoje a nossa sociedade começa a trazer, né, desde muito tempo já, não de agora, como nesse caso a morte suave que é apresentada, também essa morte suave para, no caso dos mais idosos. Então sempre levando em consideração a questão física do paciente, a questão psíquica do paciente e também a conveniência ou inconveniência para a família. Então sempre pensando naquele momento da vida material, mas dentro das questões espirituais isso não é levado em consideração. Por isso, mais uma vez, é colocado.
examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, e aí estão tanto nos casos de crianças que nascem com essas deformidades, como também com idosos que chegam nessa condição muitas vezes irreversíveis, né? Alguns médicos insensatos da Terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam emanar-se para gloriosos destinos. Então nós aqui no mundo físico, nós temos ainda muita dificuldade, porque quando nós lemos, né, no caso de um médico inteligente como ele, conhecedor do ofício como ele, os argumentos chegam a dar uma balançada. Realmente parece que ele tem razão, realmente parece que é o melhor. E aí então a gente lembra dos ensinamentos doutrinários que traz a perspectiva espiritual, e isso muda a nossa visão. Então a gente fica se perguntando como agir numa hora como essa. Porque quando nós estudamos na teoria, nós temos respostas fáceis. Quando se vivencia essa situação, já é uma outra completamente diferente. Então esse esclarecimento da realidade espiritual, ele precisa estar muito bem cristalizado, muito bem solidificado dentro de nós, para que tomemos as decisões corretas. Até mesmo na questão dos animais, nós encontramos também isso hoje, né? A eutanásia dos animais é aquela coisa que nos sensibiliza. Nós mesmos, né, aqui em casa, nós vivenciamos recentemente uma situação assim, né? O nosso cachorrinho estava com um tumor e havia necessidade de tomar medidas drásticas. E a eutanásia foi aquela. E eu entrei assim naquela dúvida, né? Porque eu não sabia, ao mesmo tempo que era discutido, olha, essa é uma opção. E eu tentava evitar me posicionar para saber se sim ou se não, até que eu comecei a pensar, chegou numa hora que eu falei, bom, não tem mais o que fazer. Então, quer dizer, com um animalzinho a gente já toma essa decisão, imagina no caso, por exemplo, de um ente familiar que passa por essa situação muitas vezes, que como é chamado, né, pelos médicos, né, com total perda da dignidade humana, vivendo dessa forma. Então essa morte suave acaba sendo uma opção. Então assim, é uma necessidade muito grande debater sobre isso na visão material, mas colocar como principal ponto a visão espiritual, para que a gente saiba exatamente como lidar com isso. É algo muito difícil de ser debatido, né, para todos nós, porque envolvem ali questões sociais, questões humanas, questões espirituais, questões emocionais. É um trabalho muito difícil. A André colocou, me desculpe, mas com a ciência de hoje, ao ficar grávida e ter notícia que será mãe de um deficiente total, não sei se teria forças para aceitar a gestação. Éticas também, né, mano? É o que eu coloquei agora, André. Na teoria é fácil nós estudarmos. Mas na prática, quem vivencia essa situação, se nós não tivermos essa visão espiritual muito bem trabalhada dentro de nós, a gente vai ter uma visão apenas material. Porque mesmo que um espírito passe por essa reencarnação e viva algumas horas, o processo de reencarnação é um aprendizado para todos, para a mãe, para o filho. É um aprendizado espiritual. Mas como lidar com isso? Pois é, exatamente o que eu comentei com vocês, né? A gente tem que estudar muito isso, mas principalmente da questão espiritual. Não da questão material, porque a questão material é muito prática. Só que nem tudo aquilo que é prático é benéfico para todos os envolvidos. Vamos lá, continuando aqui então. Passando para o próximo capítulo, já saltando aqui. Então, o que nós vimos aqui nesse capítulo é que a assistência que era prestada para a mãe, lembrando que André Luiz e Calderaro foram até esse lar para ajudar a mãe. Não para ajudar o filho, nem para ajudar os obsessores. Esse é um trabalho de uma outra equipe, é um trabalho que é feito provavelmente mais a longo prazo. Então, o que eles fizeram foi chegar até a mãe, ajudá-la a ter essa esperança, a ter ali mais força, mais equilíbrio, para continuar ali lutando pelo filho. Continuando ali, ajudando o filho. Então, o trabalho foi feito. Agora, claro que nós gostaríamos de conhecer o desfecho desse caso, coisa que, infelizmente, nós não podemos acompanhar. Mas como tudo acaba bem, então a gente só não sabe como, mas a gente sabe que certamente tudo vai dar certo. Capítulo número 8, no Santuário da Alma. Vamos lá. Noite fechada.
Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispirísticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. É o caso do garotinho, né? Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, de epilepsias, né? As ações reflexas da alma, que emergem do vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam, em definitivo, ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Aqui, então, o que a gente pode tirar de ponto fundamental é: se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Então, todo o desequilíbrio ele vai acontecendo gradualmente. E depois do desequilíbrio é um trabalho de reconstrução que não acontece de uma hora para outra. Muitas vezes até demandando ali algumas reencarnações. Só lembrar que a mãe colocou para nós, né, a dor da mãe ao enfrentar a malformação grave é necessária para o crescimento espiritual de todos, né? Mas é a medicina. Qual o papel dela nesse caso? Né? Minimizar tanto quanto possível. Né? Hoje nós temos um trabalho de reabilitação, de reeducação, que é cada vez melhor. Então hoje nós temos técnicas e tecnologia e conhecimento que vai fazendo com que seja ali aliviado, né, de uma forma significativa as dificuldades de uma vida, né, numa família que trata desse caso. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitos casos, né, em centros de reabilitação. Então, no caso, por exemplo, a ACD aqui em São Paulo, nós temos muitas famílias que levam crianças, que levam ali, né, os seus filhos, sobrinhos, para fazerem tratamentos de reabilitação. Então, ali o primordial, muito mais do que todo o aparato que nós encontramos num hospital, num centro de reabilitação como aquele, né, a ACD, lembrando, né, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Né? Então, tem ali o centro pedagógico, tem o centro fisioterápico, tem a parte médica, onde inclui inclusive cirurgias e outros tratamentos. Né? Então, enfim, nós vemos ali pelos corredores crianças apresentando ali as mais impressionantes deformidades para quem não está acostumado. Mas muito mais, quando a gente olha com um olhar que transcende a matéria, que transcende o mundo físico, você vê naquela criança que anda toda tortinha ali, né, nos corredores, amparada e tudo mais, nós vemos ali mães que carregam seus filhos no colo, que seguram as mãos de seus filhos para andar por esses corredores, que andam empurrando carrinhos, que andam alimentando. Então ali a gente vê o amor na sua máxima expressão. Então o centro de reabilitação procura de alguma forma minimizar as dificuldades enfrentadas por essas famílias. Mas a parte principal que nós vemos ali é a transformação dos indivíduos. Aquelas crianças, espíritos que estão vivendo suas experiências, as mães e pais, famílias de um modo geral, que estão também participando dessas experiências e crescendo da mesma forma. Então é isso que eu comento com vocês, né, que é impressionante quando nós temos uma visão um pouco mais aprofundada da realidade da vida, trazida, por exemplo, né, pela doutrina, quando nós andamos naquele corredor de shopping, né, aquela experiência que eu sempre passo para vocês, andar por um shopping center, se sentar ali na praça de alimentação e começar a observar as pessoas.
quem são, o que estão fazendo, se aquelas pessoas que estão ali comendo, brincando com seus filhos, com seus companheiros e companheiras, se eles têm consciência que eles são espíritos reencarnados. Que eles andam para lá e para cá, comprando, passeando, se divertindo e tudo mais. Agora, quando a gente vai para um centro de reabilitação, é a mesma coisa. Nós começamos a olhar para aquelas pessoas que chegam em maca, em cadeiras de roda, carregadas ao colo, né, usando ali seus aparelhos, se eles têm também consciência de que eles são espíritos reencarnados. Para aliviar um pouco, você vai a uma praia e você vê as pessoas se divertindo. Você vai, por exemplo, num barzinho, num ambiente noturno, e olha para aquelas pessoas ali consumindo substâncias, se divertindo do seu jeito, se eles também têm consciência que eles são espíritos reencarnados. Então tudo para nós é aprendizado. Então, na verdade, tudo aquilo que nós aprendemos na teoria, o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa sociedade, é um grande laboratório, é um grande educandário, onde nós aprendemos simplesmente observando. E através dessa observação, nós acabamos depois aprendendo muito também. Porque nós vemos assim, aquele indivíduo, se ele tem consciência que ele está reencarnado, se ele tivesse consciência, ele não faria aquilo. Então eu também não vou fazer. Porque eu tenho consciência que eu sou um espírito reencarnado. Nós olhamos ali um caso de dificuldade nesses hospitais, nesses centros de reabilitação. Se aquelas pessoas têm consciência de que elas estão reencarnadas e que elas estão reencarnadas naquela condição, é porque um passado muito difícil faz parte de sua história. Então eu posso construir uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável para não precisar passar por aquilo, a não ser que seja numa condição de missão. Mas não porque eu tenha que responder a um passado delituoso. Então o mundo para nós é um grande laboratório. E como é colocado no Evangelho, né, nós precisamos ter olhos de ver para olhar para aquela cena muito mais do que ela mostra em termos material, mas olhar em termos espirituais. Esse é o grande aprendizado que nós podemos tirar de tudo isso. E nesse caso, em que nós vemos ali, nessa relação de dificuldades em famílias com essas limitações todas, esses espíritos estão aprendendo, lamentavelmente, de uma forma muito dolorosa, muito difícil, mas estão fazendo um grande intensivão. Porque muitas famílias que vivem ali com seus filhos saudáveis, com seus pais saudáveis, com uma vida material equilibrada, tranquila, vivem uma futilidade sem valorizar absolutamente nada. Agora, quando você tira tudo isso, como foi o caso que nós vimos, né, uma família, por exemplo, uma família simples, que tem ali aquele lar humilde, que tem nessa condição toda, eles passam por diversas privações, e ali a gente vê, né, o amor, o sentimento, a dedicação na sua maior intensidade. É a paciência no máximo, é a tolerância no máximo, é a doação no máximo. Então, quer dizer, ou nós podemos aprender pelo amor, ou aprender pela dor. Muitas dessas famílias só aprendem com a dor. Porque exatamente não sabem valorizar tudo aquilo que estão vivendo. Né? A misericórdia, tudo. Quer dizer, os mais nobres sentimentos acabam se destacando em experiências dessa natureza. Sendo que poderia simplesmente, o indivíduo poderia ser paciente, tolerante, doar de si, naturalmente, simplesmente para ver o mundo melhor, para ver o mundo mais amoroso, para ajudar a transformar o mundo. Mas não, ele precisa ali ser levado para a forja, para ser aquecido, ser martelado, sofrer para poder aprender tudo isso. Isso para nós é uma grande lição. Porque nós temos consciência que basta nós simplesmente decidirmos viver dessa forma. Se nós não optarmos por isso, virá então a própria natureza e vai nos levar por esse caminho. Vamos lá. Paramos então aqui, falando então desse jovem, né? Marcelo é o nome dele, né? Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu a encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos de nosso plano. Interessante aqui, né? Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior. Então, quer dizer, quando nós temos ali a proteção do mundo espiritual, quando nós temos
a presença, né, dos espíritos amigos, né, que nos acompanham, que nos instruem. Então não é simplesmente chegar e entrar, sem nenhum tipo de cerimônia ou preocupação para entrar nesse ambiente. Nós temos ali, né, esses espíritos que vão entrando, têm a sua permissão, e aqueles espíritos que fazem o mal, salvo ali a permissão, eles não entram. Eles não interferem na vida daquela família ou daquela pessoa em especial. Então, muitos amigos do plano espiritual, fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios, de modalidades várias. Então, naquele trabalho de evangelho que era feito, espíritos de recém-desencarnados eram beneficiados também por aquele tipo de atividade. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente amigo comentou com oportunidade: a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Então, mesmo que num lar nós tenhamos ali aqueles que são chamados, né, de ovelhas desgarradas, quando existe ali, quando a base principal da família é a harmonia, onde nós temos ali 2 ou 3 que se sintonizam, que se harmonizam, que estão em conexão com o mundo espiritual, essa ovelha desgarrada também acaba sendo beneficiada. Agora, quando nós encontramos um lar em que existe ali um descontrole, um caos moral e emocional geral, aí então todos são prejudicados. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador de bem, cumpriu o dever, dirigindo-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida. Alegre, estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo de nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado aos ataques noturnos? Lembrando que nós falamos um quadro de epilepsia, né? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. Aqui essa descrição que Marcelo traz, ele lembra muito também os casos de mediunidade, né? Quando nós temos indivíduos que não vieram com a missão da mediunidade, mas a mediunidade veio como uma expiação. E nesse caso, cada vez que o indivíduo se desequilibra, a sua mediunidade se torna mais ativa, principalmente trazendo efeitos colaterais negativos,
seja das percepções que ficam mais afloradas, seja de uma influência espiritual mais direta, no caso de uma obsessão. Então ele precisa, é uma necessidade dele, ter ali um regramento de suas ações nesse sentido, né, de equilibrar o seu psiquismo, de transformar os seus valores, de estudar. É a mesma coisa que acontece nesse campo que nós estamos falando aqui, moralmente, quando ele se encontra psiquicamente equilibrado, as convulsões diminuem. Quando o médium, por exemplo, se encontra equilibrado, a sua sensibilidade se mantém também equilibrada. E é a mesma coisa no campo orgânico. Quando nós falamos, por exemplo, de alguém que tem um distúrbio metabólico, no caso de uma diabetes, se por acaso ele se descontrola na sua alimentação, inevitavelmente ele sente isso fisicamente. Nós temos aqueles que têm psicopatologias, né? No caso, por exemplo, de alguém que tem ali transtornos de personalidade, quando existe ali uma alteração na sua rotina, uma alteração ali no seu dia a dia, ele acaba sofrendo, ele se torna mais agitado. Então, se ele não tem esse trabalho de recuperação, esse esforço contínuo, ele sofre as consequências. E, infelizmente, nós encontramos uma leva significativa de pessoas que vivem isso sem se darem conta da necessidade de manter o equilíbrio. Porque se por acaso, por exemplo, ele vai a um psicólogo e o psicólogo diz, olha, tenta fazer sua rotina calma, tenta não se desgastar, tenta não se estressar, procura fazer as coisas com calma, porque isso vai te fazer bem. Ele vai dizer, mas isso é bobagem, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E ele acaba sempre sofrendo por isso. E aí então vem a necessidade de medicação para poder acalmar o ânimo, para deixar ele mais naquela condição mais letárgica, mais lenta, né? Porque ele não consegue fazer isso por vontade própria. Seja por ignorância, seja mesmo por incapacidade. Mas esse esforço, como é feito no caso aqui relatado para nós, de ter o conhecimento sobre a realidade espiritual, de pôr isso em prática, de manter sempre essa harmonia, ele percebe o efeito direto e ele tem consciência disso. O que é mais importante. E continua. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora me consagro, zeloso e assíduo, à tarefa espiritualizante. Reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Né? Essa consciência é importante. No caso, por exemplo, nós temos médiuns que dizem assim, olha, o meu compromisso com a casa espírita é um compromisso inadiável, e irrecusável e irreversível. Eu tenho que ir toda semana ou eu tenho que fazer esse trabalho. Tive até um caso, né, que eu já comentei com vocês, de uma prima minha que tinha, né, quando criança, uma sensibilidade mediúnica aflorada e acabava trazendo para ela muitos transtornos, principalmente no campo obsessivo. E aí então ela foi ao médico, que a família era assim, a irmã se chamava Joana de Ângeles, o médico se chamava André Luiz, e o outro médico, porque o irmão chamava-se Emmanuel, só para vocês terem uma ideia da família. E ele era homeopata, então levou a criança até lá, levou a prima até lá. E aí então foi passado, olha que família, hein, Miriam? Imagina quando eles brigavam, né? Quem brinca com isso é o Alberto Almeida, que ele diz assim, né, que espírita gosta muito de colocar nome dos filhos, né, de personalidades. E aí ele estava lembrando, né? Imagina o Emmanuel puxando o cabelo da Sheilinha. Solta o cabelo da menina, Emmanuel, para de fazer isso e tal. Né? Mas enfim, então eram dois médicos e a irmã era secretária desses dois médicos. E ele era homeopata, levou então a minha prima até lá, e aí foi feito um tratamento homeopático com ela, para que ela então tivesse, né, emocionalmente, ficasse emocionalmente equilibrada com aquele tratamento, e rigorosamente toda semana fazer o Evangelho no lar. Então era assim, segunda-feira, 8 horas da noite, inadiavelmente eles estavam fazendo esse tratamento. Depois de um tempo, todos os sinais de mediunidade desequilibrada desapareceram. E era assim, se por acaso eu não fizesse, ela sentia o efeito durante a semana. Começava a ter as percepções afloradas, ficava cada vez com mais medo, porque era uma criança, afinal de contas, né? Então essa disciplina, esse tratamento é quase que uma imposição. É a mesma coisa que eu falei para vocês do diabético. Ele tem que tomar a insulina dele regularmente, ele tem que disciplinar a sua dieta, não adianta.
é aquele que tem alergia à lactose, é aquele que tem ali um outro problema de saúde que precisa dessa disciplina. Não tem jeito, ele tem que ter essa disciplina. E muitas vezes, né, é uma necessidade que é imposta, já que o espírito não consegue manter, né, esse equilíbrio para poder seguir da forma como nós estamos vendo aqui. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou edificante, repleto de belas sugestões. André colocou, né, se todos fizessem e soubessem o que é o culto do Evangelho no Lar, as famílias e as cidades estariam em maior harmonia, né? Muito trabalho para ser feito. O assistente, preparando meu raciocínio, informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Mais uma vez, tem, como todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Então já temos aqui o perfil desse nosso personagem. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada à colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram de aguardar oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, serviciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Aqui ele fala de remorsos, né, que apesar de ser esse ponto de conexão entre o algoz e suas vítimas, ele tem um benefício, porque o remorso significa o arrependimento. Quantas vezes, como foi os casos que nós vimos já nesses anteriores que nós acompanhamos, de obsessores que fazem isso sem qualquer tipo de preocupação ou qualquer tipo de culpa ou remorso. Eles simplesmente fazem porque acham que estão certos, acham que estão agindo de acordo com a justiça que eles têm direito de executar. Aqui nesse caso, apesar do grande sofrimento, dessa consciência fustigada de remorsos cruéis, é o primeiro passo de transformação. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no. Assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fios. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer, então, dizer que o fenômeno epileptoide, aí complementa aqui o Calderaro, muito raramente ocorre por meras alterações do encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, elucidou o assistente, cortando minha observação reticenciosa. E geralmente é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório
como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais, e se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Essa passagem também ela é de extremo valor, porque mostra para nós, né, cheguei até a comentar sobre isso ontem, né, muitas vezes nós temos ali casos mais variados, né, de doenças, de psicopatologias. Cheguei a citar, por exemplo, né, no caso de depressões, síndrome do pânico, crises de ansiedade, transtornos bipolares, falamos aqui agora de epilepsia, né, todos esses casos, eles têm muito mais origem na alma do que no corpo físico, embora o corpo físico acabe representando, né, pela própria influência espiritual naquele modelo organizador biológico, ele traz aqueles transtornos. Então não é simplesmente, como nós imaginamos, bom dia, alma, como nós imaginamos, que a natureza foi imperfeita e trouxe para aquele indivíduo um corpo imperfeito que fez com que ele sofresse. Entendendo, né, todo esse processo de evolução do espírito e também trazendo toda a sua história e os registros que ficam gravados no seu psiquismo, nós lembramos que o espírito molda o seu corpo. E aí, então, embora seja detectado fisicamente determinadas alterações que provocam essa condição, a causa está no espírito. E como lembra Emmanuel, né, não existem doenças, existem doentes. Então, como foi colocado por Calderaro também, tirando os casos em que existe ali um trauma, né, um crânio encefálico, em que provoca algum tipo de alteração física, anatômica no cérebro do indivíduo, todos os casos, né, de epilepsia são casos do espírito. A nossa ciência hoje vem analisando fisicamente, né, então falta esse salto de sair da análise material e começar a fazer uma análise espiritual. Então é a ciência espiritual chegando, né, trazendo ali novos indícios, trazendo novas informações para que a nossa ciência material evolua também. E continua. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que pouco a pouco esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões através de choques e padecimentos inenarráveis, clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com o prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado, indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Tornou à esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente renasceu estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico,
sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isso é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou, destarte, a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio, dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu a vultuosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integramente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica de hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males sem os combater nas origens. Aqui lembrando, né, que esse tratamento que é colocado para nós aqui, de hipnóticos e dos choques, nós falamos da década de 1940, né, quando esse era o tratamento convencional utilizado pela medicina psiquiátrica. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas. Atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria culpa. Bom, pessoal, parando por aqui então, né, no nosso estudo de hoje, nós começamos então aqui o capítulo número 8, no Santuário da Alma, e nós vamos então aqui no nosso próximo encontro, no final da página número 108, para continuar um pouquinho da história de Marcelo, né? Agora que nós já tivemos um pouco desse, deixa eu ver aqui um pouquinho, 108. Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que eu pulei. Na página 106. Aqui na página 106, então, nós saímos um pouquinho sobre a descrição do perfil de Marcelo e desse caso que nós vamos encontrar, e a partir daqui, na próxima quarta-feira, nós teremos então as ações de André Luiz e Calderaro junto a essa família, junto a esse espírito, né? Abraço, Cunha. Então, pessoal, finalizando por aqui esse nosso encontro de hoje, né? Mais uma vez, página 106 desse nosso capítulo número 8, Santuário da Alma. Então, pessoal, muito bem. Tivemos aqui, né, mais uma vez, estudos sobre a questão do psiquismo, das doenças da alma, da interferência do mundo espiritual, né, das provas e expiações de cada espírito aqui